Olá, hoje a gente mergulha em Gênesis 47. É um capítulo, olha, bem intenso. Com certeza. A gente se baseou em comentários, análises teológicas, para entender a chegada da família de Jacó no Egito, bem no meio de uma fome terrível. Exato. A ideia é ver as estratégias ali, a política, talvez a mão da providência divina, né? Como Deus poderia estar agindo ali por trás. Vamos nessa. Vamos sim. É um ponto de virada. Junta drama familiar, gestão de crise, fé. José, já governador, tem que lidar com a chegada dos seus e com a fome no Egito. Muita coisa acontecendo. E José parece agir rápido, né? Já coloca a família em Gozem logo de cara. Por que lá era o especial? Olha, as fontes indicam que sim. Era considerada a melhor terra. Fértil, boa para o pastoreio deles e também ficava perto de Canaã, o que era estratégico. Entendi. E tem mais. Ele instrui os irmãos. Digam que vocês são pastores. Isso é interessante. Pastor meu, marginalizada ali, ajudaria a manter a família separada, Sabe? culturalmente e religiosamente, evitando que fossem engolidos pela cultura egípcia. Uma estratégia de preservação, então. Isso, deliberada. E o faraó, como ele recebe essa gente toda? Foi de coração aberto ou tinha cálculo ali? Parece que um pouco dos dois. Os textos sugerem uma gratidão real pelo José, né? O cara salvou o Egito da fome. Verdade. Então ele oferece gozem, é generoso, oferece até trabalho para os irmãos mais capazes cuidarem do gado real. Ah, no rebanho real. Isso. Mas claro, ter um grupo leal, produtivo, numa terra boa e estratégica, bom, pro faraó também não era nada mal, né? Faz sentido. E aí vem aquele encontro, Jacó e Faraó. Nossa, que cena. O patriarca abençoa o homem mais poderoso do mundo. É fascinante, né? Vários comentaristas destacam isso. É uma inversão. Jacó, o estrangeiro, o nômade, assume uma autoridade espiritual ali. Mesmo diante do faraó. Exato. Como se dissesse que a aliança com Deus está acima do poder terreno. O faraó pergunta a idade dele. E a resposta de Jacó marca, né? 130 anos de peregrinação. Poucos e maus. O que isso quer dizer? As fontes interpretam muito essa fala. Jacó se vê como peregrino, alguém que está só de passagem pela terra. Uma ideia que, bom, a gente vê depois em Hebreus, por exemplo. Ah, sim. Ele reconhece as lutas, os momentos maus e a vida como algo breve, poucos anos. Ainda mais se comparado aos pais dele, Abraão, Isaac. Mas não é amargura, sabe? É mais uma visão de fé sobre a vida ser passageira. Entendi. Uma perspectiva diferente. Isso. E enquanto a família se ajeita em Gósen, a fome piora muito no Egito, né? Como José administra isso? A crise só cresce. A situação fica desesperadora. E José implementa uma política bem dura, faseada. As fontes detalham bem. Primeiro, comida por dinheiro. Todo o dinheiro do Egito e de Canaã vai para os cofres do faraó. E quando acaba o dinheiro? Porque uma hora acaba. Acaba. Aí, a segunda fase. Ele aceita o gado, os rebanhos todos, em troca de comida. Nossa. E por fim, o passo mais drástico. Os próprios egípcios chegam e dizem: compra a gente e a nossa terra. Eles se oferecem como servos, vendem suas terras, tudo para o faraó, em troca de comida para sobreviver e semente para plantar. Que situação. Então José basicamente compra tudo para o faraó. Quase tudo. O texto faz uma ressalva importante. As terras dos sacerdotes não. Eles já recebiam uma porção direto do faraó, então as terras deles foram preservadas. Ah, tá, mas mesmo assim parece muito duro. Só que o texto diz que os egípcios o chamam de Salvador. Pois é, Gênesis 47, 25. Eles falam, tu nos salvaste a vida. Então na percepção deles ali foi a salvação. Aí José estabelece a regra, 20% da colheita futura para o faraó, o quinto, e fornece as sementes para eles recomeçarem. 20%? Sim. E alguns analistas, comparando com outras práticas da época, veem isso como uma medida administrativa até boa, razoável, ou pelo menos pragmática para evitar o colapso total. Mas fica um contraste muito forte, né? De um lado, o Egito empobrecido, o povo virando servo. Do outro, a família de Jacó prosperando lá em Gósen. Exatamente.
As fontes não deixam passar isso. Enquanto os egípcios perdem tudo, os israelitas foram fecundos e muitos se multiplicaram. E aí, claro, muitos veem nisso o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. O Egito, que ironia, né? Acaba servindo como uma espécie de incubadora protegida para o povo de Israel crescer. Tudo sobre a gestão de José. A providência divina agindo de forma inesperada, então. É uma leitura forte, sim, usando a crise, usando a sabedoria de José para preservar e fazer crescer o seu povo. E no finalzinho do capítulo, Jacó já está mais velho, viveu 17 anos no Egito. Sentindo a morte chegar, ele chama José para um pedido bem específico. Um pedido final, carregado de significado. Ele faz José jurar mesmo solenemente. Que era para? Para não enterrá-lo no Egito, de jeito nenhum, mas sim para levá-lo de volta para Canaã, para ser enterrado na sepultura dos pais, Abraão e Isaque. Uau! Mesmo depois de tanto tempo e bem cuidado no Egito. Exato. Mostra uma fé que não se abala. A identidade dele e o coração dele continuam ligados à terra prometida, à promessa de Deus. O Egito foi um refúgio, mas não o destino final. E aí o texto termina dizendo que, depois que José jura, Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Um gesto simples, mas que é interpretado como adoração. Gratidão a Deus, aceitação do fim da sua própria jornada, mas confiando que a promessa continuaria. Um ato de fé final. Nossa, que capítulo! Tanta coisa! Política, fé, sobrevivência, essa questão da identidade. Muito denso, sim. E deixa a gente pensando, né? Com certeza. Como a gente equilibra as nossas responsabilidades, a nossa vida aqui, neste mundo, com essa ideia de ser, de algum modo, peregrino. De ter um pertencimento final que vai além do agora. Como essa visão pode talvez mudar nossas prioridades hoje? Fica aí a reflexão.